se nada disso é verdade, né? Vai lá e comprova, né? É. Né? Tem muito achismo, né? Principalmente quem critica, né? É. Quem critica, se você está ofertando a possibilidade, é uma boa oportunidade até para confirmar a crítica, né? É. Agora, como eu não critico e também, né? Eu só tô aqui te ouvindo, eu não preciso ir. Agora, é sacana, eu acho que tem que ir mesmo, pô. Ele te criticou? Não, Eu já te critiquei alguma vez? não, Então eu tô que isso. liberado, não tô? Porra, eu volto aqui, tu volta aqui e me conta, pô. É. Vamos lá, falando sério agora, desculpa. Não, a gente percebe, né, que existe um certo incômodo, não só no YouTube, Rodrigo Silva, alguns falam aí, né? Mas a gente está de braços abertos para dialogar, conversar, né? Inclusive levá-los para uma experiência e conhecer realmente Dáquila, porque eles não conhecem, né? Eles falam sem ter conhecimento real do que acontece, de quem são as pessoas, de quem é Urandir. E a gente só lamenta, né, algumas atitudes. Muitas pessoas acabam falando mal, até cometendo crimes, falando mal do Urandir, difamando. Uhum. Alguns, inclusive, já receberam notificações judiciais, né? Porque falaram bobagens na internet aí, enfim. Então eles nem citam mais o nome do Urandir, porque não pode mexer. A gente está correspondendo a uma associação, são milhares de pessoas, é um grupo sério, né, de pesquisa. São várias empresas que a gente tem. E os caras querem dar pitaco em coisas que não tem sentido, né? Só para ganhar visualizações. Então, hoje em dia é complicado. Mas a gente tende a não julgar nessas pessoas, porque todos nós já estivemos na posição dos céticos, das pessoas que atacam, criticam, difamam, mas é normal, cara. Depois o entendimento virá. Como uma vez eu escutei de uma ser, num contato que nós tivemos, com uma ser de nona dimensão. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre a difamação, a perseguição. Ela disse: não se preocupem, todos irão se render às evidências no momento certo. Todos estarão com vocês, com Dáquila. É difícil, porque a gente recebe tanta paulada, tanta pedrada, cara, tanta coisa, mas a gente entende. Uma hora vai. Vamos lá, você citou Sacani, né? Eu até tava brincando aqui. E você citou Rodrigo Silva. Sacani, a crítica vai na linha da não comprovação, ciência e tal. É Ele não isso. acredita também em nada E disso. Rodrigo Tal. Silva vai na questão das estruturas, né? Rodrigo Silva acho que puxa mais pro lado de Ratanabá. Arqueológica e Ele, tal. ele não entendeu direito a questão da Amazônia. Fez um vídeo uma vez falando que tudo isso era balela, Ratanabá, né, das quadras. Tá. Mas nunca pisou na Amazônia, né? Nunca foi lá. Nós estávamos lá, descemos lá, filmamos, né? Sobrevoamos o local e tem muito mais coisa para mostrar. O problema dessas pessoas é que são apenas pessoas que falam na internet, mas nunca saíram a campo para pesquisar nada, né? Então, a gente vai a campo, a gente pesquisa, a gente traz, né, as evidências. Como geralmente eu falo no canal, né? Ah, esse ser aí não existe. Vocês acreditam em Bilu? Eu falo, não, gente, não é questão de acreditar. Tá aqui o vídeo, tá aqui a experiência. Vai lá. Eu tive. Sandro Rocha foi lá, teve. Tem pessoas conhecidas que já foram lá, vários artistas. Não posso citar o nome aqui, mas tiveram contatos, cantores, inclusive famosos. Tiveram experiências absurdas. Eles só não falam publicamente porque tem uma imagem a zelar, né? Eles não querem. Cara, mas essas pessoas que falam assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de consciência, né? Maturidade, assim, porque só atacar e falar, melhor ficar em silêncio. Se você Mas não, né? essas pessoas famosas, cantores, como tu citou, É. eles acabam tendo um certo benefício na profissão ou é por experiência pessoal ali? Não, a maioria vai por curiosidade. Foi, né? E tiveram algumas experiências, foram bem tocadas, eles ficam mexidos, mas acabam não retornaram, né? Muitas pessoas vão, têm experiência, mas não voltam. Talvez porque não se sentem ainda prontas para continuar nesse processo, né? Mas esse não volta não é uma certa desaprovação? Não, Ou é porque o impacto é tão forte que o cara não não, suporta? foi como eu te falei, não existe nenhuma convocação ou tipo
Você agora faz parte aqui do grupo, você tem que... Não, o que eu É queria livre, as dizer, pessoas são livres, o que eu né? queria dizer é o seguinte, quando o cara não volta, é como se ele não tivesse acreditado, não? Difícil, viu? Quem vivenciou lá, muitos não voltam porque talvez sentem o peso da responsabilidade. Porque, cara, quando a ficha cai, quando você percebe que realmente a coisa é séria mesmo nesse ponto, você sente no fundo do seu ser que você tem algo a fazer. E é Não. foda. Porque É, você fala, cara, pô, minha família, meu trabalho, minha vida normal, né? Como é que eu vou aparecer lá em casa? Como eu passei por isso, cara. Tive que enfrentar família, amigos, pessoas que olharam pra mim e falaram, cara, você pirou. Você tá completamente maluco. Eu falei, tudo bem, deixa o tempo passar. Hoje, essas pessoas estão comigo. Apoiam, acreditam, mesmo sem vivenciar. E até agradecem por eu ter passado por tudo isso. porque o que você falava no passado eles vão vendo Já estão vendo, confirmações, é isso? sim. Porque os frutos que eu estou colhendo em vários setores da minha vida estão beneficiando minha família, as pessoas que me criticaram lá atrás. Eles estão vendo a veracidade dos fatos. E eu fico muito feliz com isso. Não no sentido de condenar e falar, tá vendo como é que. Não, porque eu entendo, cara. Eu entendo, é muito difícil. O que eu passei não foi fácil. Para eu conseguir chegar nesse ponto de vencer esses obstáculos do meu racional, do que eu vivi lá, cara. Eu posso comparar, quando a gente lê na Bíblia, né, as histórias daqueles que tiveram experiências, assim, que aparentemente são as mesmas, né, mas em tempos diferentes na história, isso ficou registrado, por exemplo, um dia isso vai ficar registrado aqui, porra, vamos chamar de, sei lá, o profeta Rafael. Mas não é isso, cara. Na verdade, são situações que aconteciam naturalmente no passado. Era comum. E agora não é mais. Não é mais porque a gente não tem o conhecimento, a gente foi completamente manipulado pelo sistema a Uhum. cortar essa conexão. Por exemplo, se nós estivéssemos agora num local aberto aqui, com certeza eu ia te levar para um ponto ali, colocar um tempo de 29 minutos, 49 minutos no máximo, e com certeza eles iam aparecer no céu Por que com as 29 a naves. É 49? um tempo vibracional que a gente consegue gerar a frequência de contato. Mas eu não posso estar ali normal, eu tenho que entrar Não, pode estar normal. numa conexão, ou não? Pode estar normal. A gente tem É? um acordo com eles de que quando é para a gente levar algumas pessoas para ter uma experiência, as naves podem cruzar o céu, as luzes surgem, né? E desaparecem aí, qualquer lugar. Eu já tive diversas experiências de levar grupos de pessoas e chegar no ponto e falar, vamos olhar para lá agora, ó. Pum, aparece a luz no céu, começa a andar a luz no céu, surge no portal e fecha. Na cara das pessoas, como se eles estivessem esperando, porque a gente tem essa parceria com eles. A gente tem esse acordo com eles. De mostrar, às vezes, para as pessoas, para, infelizmente, convencer, né? Uhum. Mas não é um convencimento. Mesmo assim, as pessoas. A força do sistema, né? Da vida comum, é muito forte. Ninguém quer, talvez, romper com esse sistema. É. Chegou num ponto que o próprio sistema condicionou as pessoas a aceitá-lo e aceitar a sua escravidão como algo normal e aceitável e confortável. É melhor viver como um escravo do que se libertar da escravidão. Porra, o que vai ser de mim se eu ficar livre do sistema? Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou ser visto como louco? Será que eu vou ser excluído da sociedade? Será que eu vou perder meu relacionamento, meu casamento, família? Será que eu vou ter emprego? Não é fácil. Você é visto como um louco, né? E você perdeu tudo isso? Perdi, só que eu tripliquei tudo que eu perdi hoje. Conquistei muito mais. Eu dizia no passado, né, para minha família, que eu ia ser quem eu sou. Que eu ia encontrar o meu propósito, o meu caminho, independente do que os outros esperavam de mim. Que não importa o que aconteceria, eu tinha muita fé em Deus. Eu era uma pessoa muito espiritualizada, ainda sou. E eu dizia, eu vou trabalhar para Deus, mas sendo eu mesmo.
E eu posso dizer hoje que eu encontrei Deus. Não da forma que eu entendia antes, de forma mística, religiosa, espiritual. Hoje eu posso dizer que eu entendi quem é Deus e quem são aqueles que trabalham para Deus e quem somos nós na relação com Deus. Hoje eu entendi, de forma científica, não de forma religiosa. Então, é uma experiência. Isso transformou minha vida. Tudo que eu precisei foi me apresentado, eu conquistei. E tenho conquistado e vou conquistar ainda mais. A Júlia está de prova. Nós, inclusive, juntos, estamos conquistando. Por quê? Porque nós estamos no foco real, no propósito real. Não existe esforço mais. Tudo é aqui, ó. É o pensamento, o desejo, a vontade. Quando você direciona o seu foco e encontra a sua autenticidade e vibra aquilo que você realmente tem que fazer, cara, você conquista tudo. Você alcança milhões. É como você aqui alcançou. Eu estou alcançando muita gente, Dáquila. Todo o esforço do Urandir está sendo recompensado agora, depois de muita perseguição. O mundo dá voltas, né? Então, eu só tenho a dizer assim, que por mais difícil que seja hoje a gente tratar desses assuntos e os cortes vão viralizar, vai virar motivo de piada, muita gente vai ser tocada, muita gente vai, porra, peraí, deixa eu investigar isso daí. Mas eu sei que os frutos do que nós estamos construindo vão ser colhidos em breve. Não agora, talvez, da forma como a gente espera, mas, cara, a minha experiência prova isso. Porque se as pessoas passarem pelo que eu passei, falo de mim, eu digo uma coisa, a mudança que eu tive na minha vida, se todos mudarem como eu mudei e melhorei, e, cara, o sentido que eu ganhei de vida, propósito e alegria de viver aqui, o mundo se transforma. Então a minha transformação me prova que a humanidade pode se transformar diante do que está aí disponível para nós. É por isso que eu me esforço junto com Dáquila, com todos de Dáquila, né, a realizar esse trabalho. De certa forma, são os propagadores da Boa Nova, esses que estão desbravando, né, desbravando essa selva densa, essa floresta impenetrável, né? Porque se a gente continuar da forma que o sistema tem conduzido a gente, cara, é de mal a pior. A gente tá vendo aqui no Brasil o que aconteceu e onde podemos chegar. 1000 vezes pior se deixar. E graças, a gente tem que agradecer, muita gente que faz piada, né? Mal sabe que a gente só está vivo hoje aqui. Vou repetir, nós só estamos vivos no Brasil e muita gente no mundo porque eles interferiram nesse processo. Não era para todo mundo estar no vinagre já. Diante do plano desses caras que eles tinham. Isso as pessoas acreditam, né? Só que naquela forma que foi ensinado pra gente, que Deus, né? Deus protege, Deus tá agindo, Deus envia, né? E ainda que o cara pense assim, Deus envia anjo, mas ele não vai imaginar que vai vir um ser de nona dimensão, né? E aí, eu até queria que você falasse sobre isso. Por que é de nona dimensão, né? Tu disse que a gente tá na terceira, né? Exato. Aí, como é que você identifica o de quarta, quinta, sexta, nona, como é que é? Sim, eles explicaram para nós que as dimensões elas coexistem, são níveis de realidade, frequência e vibração. Quanto maior a dimensão, maior o nível de... Opa! Caiu. Só falou em vibração e frequência, acontece um bagulho desse, né? Mas não, é só o estagiário. Podemos entender o seguinte: a dimensão suprema, num nível supremo, é onde existe essa inteligência maior, Deus, né? O que tá rolando aí? Não, continua. Então, abaixo dessa energia suprema, Deus, existem essas dimensões que podemos correlacionar, podemos dizer assim, da nona dimensão até a terceira dimensão, onde nós estamos aqui nessa manifestação, nesse mundo físico, vibrando na terceira dimensão, porque a condição dos nossos corpos agora, nesse momento, nós estamos na percepção da realidade tridimensional. Uhum. Só que existe a quarta dimensão, a quinta dimensão.
é uma outra percepção da realidade, porque aqui nós estamos percebendo o quê? Altura, largura, profundidade. Tempo, espaço. Que, segundo as leis da física, a gente entende como 3 dimensões, né? Agora, o que seria a 4ª dimensão? A física já está começando a entender como seria essa outra dimensão. Inclusive, a ciência já diz que podem existir até 11 dimensões, né? Só que muita gente acha que as dimensões, ou uma outra dimensão, seria, por exemplo, o mundo espiritual. Onde estão os espíritos, enfim, quando as pessoas perdem o corpo, estão numa realidade paralela, ou uma outra dimensão. E nós entendemos, descobrimos, né, através deles, que o mundo espiritual, essa realidade espiritual, ainda é na 3ª dimensão. Ainda é aqui. Então existe um mundo espiritual na Terra. E, na verdade, as dimensões coexistem também, existem outras realidades aqui, mundos paralelos, realidades paralelas, mas que a vida nas dimensões não é espiritual, não é astral. É uma realidade física, só que mais acelerada, com uma vibração superior. É mais luz do que matéria. Sim. Mas você tem corpo ainda. Você não perde o corpo. Só perde o corpo morrendo aqui. Na 3ª dimensão, na densidade que nós estamos, o espírito se desprende do corpo devido à densidade. A gente pode romper e morre, né? Então, quando você passa e atinge uma frequência superior, você converte o seu corpo em uma vibração maior, mais alta, converte em luz, podemos dizer assim. Você consegue integrar corpo físico e corpo de luz e passa por essa conversão da energia, que é a transmutação. Ou seja, você atinge uma dimensão e você passa para essa outra dimensão, na 4ª, na 5ª, na 7ª, até a 9ª dimensão, onde nós entendemos como os níveis dimensionais, que a gente chama. E existem seres em todas essas dimensões. Seres vivos, não são entidades espirituais, são seres vivos, com densidade e frequência de luz diferente. Então existem outras realidades, por exemplo, quando a gente entende as constelações, Pleiades, Sírios, Antares, Órion, Andrômeda, Arcturus, isso existe. Quando a gente olha para o céu, a gente identifica essas constelações, mas isso existe também em outras dimensões. Então existem seres dimensionais, que são de Pleiades, Sírios, Antares, Andrômeda, e com a tecnologia superior dele, interdimensional, eles conseguem chegar aqui em frações de segundos, por exemplo, via portais. Não é uma viagem intergaláctica de Star Wars, com nave física, que, porra, eles manipulam outras leis, porque são seres de outras dimensões. E são esses seres de outras dimensões que são os seres do céu. Que quando Jesus falava o reino de Deus, são essas dimensões superiores, onde estão os seres celestiais. Sim. Que a gente entende as 49 raças como um grupo de seres que se reuniram, digamos, num conselho, para trabalhar em prol dos mundos de 3ª dimensão. Eles colaboram conosco, como se fossem os mestres e professores e mensageiros que trabalham para um plano superior aqui. E quando você disse que foi dado direito, né, de um humano ter acesso, passou por esse portal, seria isso? Isso. Para outra dimensão? Porque... Mas como é que resiste lá? O que acontece? Nós estamos descobrindo que a raça adâmica, ou aquilo que a gente conhece como Adão e Eva, teve intervenção Anunnaki na manipulação genética da raça humana. Na época que o ser humano foi criado aqui na Terra. Inclusive, isso aconteceu aqui, na Amazônia. Os primeiros experimentos, né, da criação do homem, o Éden, tem nada a ver com aquela região lá, do Oriente Médio. O Éden foi aqui. Aqui. O Amazônia. Éden foi na Amazônia. Cara, eles falaram pra nós que nós vamos revelar tudo isso, né? No momento certo vai ter provas, inclusive, lá em Ratanabá, que tá tudo lá guardado, registrado. Intacto. Muita coisa. Enfim. As 49 raças interferiram também porque eles
passaram para essa raça aprimorada, a partir de Adão, o ser humano se tornou mais inteligente, ele se tornou mais independente. Por isso que ele foi expulso do Jardim do Éden. Ele começou a se libertar da escravidão. Porque o Éden nada mais era do que o cercadinho onde os seres humanos eram colocados para trabalhar. Eram vários Édens, né? Mas o principal deles era aqui, na Amazônia. Então, a raça humana, ela surgiu, ela foi inclusive aperfeiçoada, como a gente falamos antes, né? Criada à imagem e semelhança de Deus e dos Anunnaki, porque teve uma participação do Enki, que é um dos Anunnaki, que atuou como geneticista junto com a irmã dele, né? Outra Anunnaki, Ninhursag, nessa criação da raça adâmica humana. Só que as 49 raças também trabalharam nesse processo, de alguma forma. Então, nós, humanos, como nós conhecemos aqui, né? Porque a gente acha só até a gente aqui, né? Nós somos uma raça aperfeiçoada com a intervenção das 49 raças na Terra. Inclusive, eles disseram que nós somos descendentes deles. Por isso que fomos criados por Deus, por eles, na verdade. Nós somos descendência direta deles. E o objetivo deles? Porque esta raça humana, nós aqui na Terra, temos o potencial, digamos que seria a raça mais aperfeiçoada, mais evoluída, vamos dizer assim, para conseguir esse processo transmutativo. Facilmente a gente alcança essas outras dimensões. Mas eles já não fazem isso? Quem? Eles conseguiram, muitos deles vieram para cá na condição de seres e conseguiram retornar, transmutar. E nós temos a possibilidade da transmutação por estarmos nessa condição biológica. Essa tecnologia que estamos usando, que é esse corpo, nos dá a possibilidade disso acontecer. E isso acontecia, sempre aconteceu, nas grandes pirâmides do mundo. Onde os vórtices são ativos, onde acontece a transmutação. Então, essas outras raças, Anunnaki, Igigi e outros grupos, eles não têm ainda o potencial de desenvolvimento transmutativo. Eles não conseguem atingir essa frequência de luz. Eles ainda precisam, talvez, evoluir, porque eles estão num processo diferente do nosso. E talvez por perceber que eles não alcançam ainda essa evolução, eles precisam prolongar a vida deles ao máximo, em termos físicos, né, na condição genética que eles têm, para continuar vivos. Então, será que eles estão errados em lutar pela sobrevivência deles? Não. Eles conseguiram alcançar uma longevidade, um prolongamento de vida, mérito deles, na condição que eles estão aqui. Mas o que eles estão fazendo com a raça adâmica, com os humanos, nós aqui na Terra, isso não é diante da lei, né, da lei universal, isso não é certo. Essa escravidão, esse sistema que eles construíram, prejudicando a humanidade, né, deixando a humanidade nesse sofrimento, nessa miséria, nessa situação, isso é contra uma lei maior. Então, isso vai ter que acabar. E nós vamos resgatar o que é nosso de direito. Essa condição humana aperfeiçoada, que vai ser consertada, vamos dizer assim, porque a gente foi danificado por tudo isso que aconteceu, saúde, enfim, manipulação genética. A gente está todo detonado. E é possível, sim, a gente reverter esse processo. É possível. Para a gente conseguir um dia seguir nossa jornada de evolução. Porque aqui é o mundo onde é possível a gente dar esse salto quântico. E Jesus conseguiu fazer isso aqui. Entendeu? Ele foi o exemplo para nós. Que bom, cara. Que boa notícia, né? Aí, mano, volta. Tá aí a explicação. Entendeu? Por isso que você é assim. Hein, mano, volta. Por isso que eu sou assim, né? Eles estão muito preocupados Sofremos com a questão social. Eles estão muito preocupados com essa manipulação do sistema, né? Inclusive, eles disseram, não adianta vocês falarem
As pessoas não estão acreditando porque elas estão preocupadas com as contas no final do mês. Estão preocupadas em resolver os problemas do dia a dia. O sistema conduz a humanidade a nem questionar e nem buscar conhecimento. Ninguém está preocupado se existem seres, se vai... Isso não importa. O que importa é o seguinte: como que eu vou ter grana no final do mês para resolver minhas dívidas, para ajudar minha família, para levar o leite das crianças, Me divertir, entendeu? Como que eu vou ser feliz? É isso que o sistema te entrega. Pão e circo, muitas vezes, e o seu dinheirinho no final do mês para você pelo menos respirar e falar, porra, consegui. Ou piorar suas dívidas, né? Viver nessa miséria. Então eles estão realmente dispostos a fazer essa mudança. É isso que eles querem que a gente faça. Sim. Por isso que as pessoas questionam, mas não entendo como vocês estão falando de tudo isso e tal. Por isso que nós estamos chamando para a ação, não para a oração. Não adianta ficar pedindo. Me ajuda, faz por mim. Porque eles não podem interferir diretamente. Mas se você está disposto a interferir, eles podem te ajudar. Eles podem, através de você, interferir na ação, não na oração. Só ficar aqui, né? Mas se você se abrir à ação junto com a oração, da religião você passa para a prática real, o serviço real, a ação concreta. E aí as coisas vão mudar. Então o que está acontecendo em muitas religiões hoje é a passividade. É apenas o misticismo. É você ficar esperando que alguma coisa vai acontecer. E nada acontece. Sendo que eles já estão aí, trabalhando. A coisa já está acontecendo e ninguém percebeu. O que você está falando, né, dentro ali da religião, né, eu entendo como a diferença do natural com o sobrenatural, né? A gente tem que fazer o que compete a gente. Eu sei que você está indo muito mais profundo que isso. Mas... Antes eu ia para a igreja, antes eu ia frequentar, eu gostava de pesquisar as religiões, só que tudo era muito abstrato, tudo era místico. Tudo dependia de uma crença, de uma fé, de uma coisa que não era palpável. Falei, gente, não é possível. Mas nas escrituras estão lá todas as histórias, esses seres, esses grandes mestres, interagindo com a população, com o mundo, fisicamente, porra. Então cadê eles? Por que eu não, né? Porra. Aí, onde eu fui me meter? Agora já era, né? Sim. E tá tudo aí pro público entender, né?